A gente vai dar início a uma exibição aqui no Balanço Geral de uma série de reportagens que vai abordar a violência contra a mulher. Luto e luta. Luto pela perda, luta por justiça, luta por dignidade. Nesse primeiro episódio, nós vamos mostrar o drama de famílias que perderam mães, filhas, irmãs para a brutalidade dos seus companheiros. E também a história de mulheres que se recuperaram de agressões brutais, que por muito pouco não se tornaram mais um número no placar das vítimas do feminicídio. A reportagem que você vai ver agora é trabalho de toda uma equipe de jornalismo da RIC. O repórter Rafael Machado mergulhou a fundo nestas histórias e você vai ver gente que tem nome, mas pode colocar aí, ao invés de Sandra, você pode colocar Andréia. Ao invés de Sidneia, você pode colocar Joana. São histórias que acontecem todos os dias. Dedo na ferida. Assunto sério que a gente vai tratar buscando o quê? Conscientização. Vai lá, Arley, enche a tela. RIC Séries no ar. Eu me sinto inútil. Eu me sinto um nada. Eu caí, aí ele deu acho que mais 4 tiros. Uma pessoa que tinha força para tudo, de repente em cima de uma cama, parece que ela desistiu, ela quis pôr um basta. A dor continua. Nada tira. É uma dor, uma falta, uma saudade de que nunca vai ver mais. Em todas as histórias de violência contra a mulher, os sentimentos são semelhantes, mas também únicos: dor, sofrimento, medo da impunidade. Seja para quem chora a perda de uma mãe, uma avó, uma tia para o feminicídio, seja para quem carrega na alma e no corpo as marcas da monstruosidade humana. Há quase um ano, os dias de Sueli ficaram mais tristes, beirando a depressão. Ela perdeu a irmã mais nova, Sandra Maracuti, para a brutalidade do ex-companheiro, com quem foi casada por 14 anos. Sandra tinha 43 anos e por mais da metade da vida trabalhou como servidora pública da Universidade Estadual de Londrina. A história da família Curti foi completamente transformada em junho de 2020. Neste bairro tranquilo, na zona leste de Londrina, Sandra morava com os 2 filhos. Ela estava separada do marido, o açougueiro Alan Borges. Ele invadiu a residência e desferiu 22 facadas contra a ex-companheira. Tudo isso porque não aceitava o fim do relacionamento. Nem a presença das crianças intimidou o agressor. Os filhos, uma menina de 7 anos e o garoto de 12, presenciaram a mãe sendo morta. Depois do assassinato, Sueli passou a ser o porto seguro para as crianças. Mas ela confessa que é difícil preencher o espaço deixado por Sandra. São todos os dias, toda hora, tudo lembra. As crianças que presenciaram o crime está sendo tratada com psicólogos e então a vivência do dia a dia é difícil. O luto também passou a fazer parte da vida de Silvana e de Shirley. No dia 9 de abril de 2019, a irmã delas, Sidneia Aparecida Mariano da Costa, 33 anos, foi encontrada quase sem vida em uma estrada rural no distrito da Varta, na Zona Norte. Neia, como era chamada pela família e amigos, ficou tetraplégica depois de ser agredida e asfixiada pelo ex-marido, com quem teve 4 filhos. Passou quase 2 anos na cama e morreu agora, no fim de maio. Ele já tinha acabado com a vida dela, porque aquilo ali não era uma vida dela. Ela era uma pessoa que tinha uma vida totalmente diferente.
E imagina uma pessoa que trabalha, que luta, que vive a vida, depois você ser condenada a ficar em cima de uma cama tetraplégica. Responsável pelas agressões, Emerson Henrique de Souza foi condenado a 23 anos e 4 meses em regime fechado por tentativa de feminicídio. Apesar da punição, a dor da família não passa. Nós vivemos um luto cotidiano, constante, permanente. O medo é companheiro inseparável de Lucimara Krasowski, que escapou por muito pouco da morte. Ela sofreu um atentado arquitetado pelo ex-companheiro, Alessandro Jean Nunes, que atirou 2 vezes contra o rosto dela. Foram 10 anos de um casamento que gerou 3 filhos. Há 4 meses, os 2 estavam separados, mas Alessandro não se conformava. Ele atirou na ex-mulher enquanto ela seguia para a delegacia pedir uma medida protetiva para mantê-lo longe. Depois do crime, ele se entregou e está preso. Ele entrou, invadiu minha casa, mesmo eu tendo a medida. Ele invadiu minha casa e começou a pegar todas as roupas das crianças e começou a me xingar. E nisso, eu já voltei na delegacia aqui de Tamarana e eles também não fizeram nada. Aí foi onde eu fui para Londrina. Na hora que eu desci do carro, ele já chegou metendo tiro em mim. O rosto dele estava normal. Ele, tava dando risada, não tava com aquele semblante de pessoa nervosa. Kelly Denise não entrou por pouco na lista de mulheres vítimas de feminicídio em Londrina. Em janeiro deste ano, ela foi surpreendida com a invasão de André Elias Generoso Duarte na casa dela, na zona norte da cidade. Armado com uma espécie de canivete, ele algemou Kelly e desferiu vários golpes contra o corpo dela. São cenas que não saem da memória. Eu pensava que ele ia me matar, porque naquela hora a gente só pensa nisso, né? Uma pessoa chegar e começar a te dar uma facada e você vê o seu corpo se partindo ao meio, porque eu vi meu corpo partindo ao meio. André fugiu e deixou a casa banhada de sangue. Kelly ficou 20 dias internada, se livrou da morte, mas a violência deixou sequelas. Perdeu o movimento de um dos braços e tem dificuldades para cumprir tarefas simples. Eu sonho com isso, eu deito, eu lembro disso, eu acordo, eu lembro disso. Os meus dias hoje, eu me sinto nada. Emerson está preso. O ex-marido de Sueli, o açougueiro Alain, também vai à júri popular em agosto. Alessandro, que atirou no rosto de Lucimara, está preso. André, que esfaqueou Kelly, acabou sendo detido e também vai responder por tentativa de feminicídio. Nestes casos, os agressores vão pagar pelos crimes na justiça, mas apenas a restrição da liberdade por alguns anos não devolve a vida de Sidneia, a vida de Sandra, a paz, a alegria e a autoestima de Lucimara e de Kelly. Imaginar, né, que uma história que começa como um grande amor pode terminar dessa forma. Sandra Mara Curti, 43 anos, junho de 2020, morta a facadas pelo ex-companheiro Alan Borges, um açougueiro. Sidneia, ontem a gente falou da Sidneia aqui, né? Uma mãe, uma mulher cheia de vida, no dia 8 de abril de 2019, foi violentamente agredida e deixada numa estrada rural, também pelo ex-companheiro Emerson Henrique de Souza, que foi condenado agora pela prática desse crime. Lucimara, põe a imagem da Lucimara aqui. Estava em frente à casa dela em Tamarana. O ex-companheiro não se conformava com o fim da relação e deu um tiro contra o rosto dela, tá? Graças a Deus, ela está se recuperando. E a Kelly, que você também viu nessa reportagem. Olha, ela teve o corpo retalhado pelo ex-companheiro, tá? O André Elias Generoso. Diz que prendeu ela com algemas, gente. Foi um negócio terrível, tá?
Algumas superaram, outras perderam a vida. Esse é um tipo de assunto que a gente não pode deixar passar batido. Bom, a gente interrompeu aqui a nossa série de reportagens aqui sobre violência contra a mulher. A gente mostrou o primeiro episódio hoje, né? Luto e luta. A gente falou hoje de mulheres que, algumas por muito pouco não perderam a vida. Outras, infelizmente, nos deixaram vítimas da violência de ex-companheiros. E agora eu estou com a psicóloga Ana Priscila Cristiano aqui ao vivo. E, doutora, eu acho que o nome que a nossa direção de jornalismo, na pessoa da Fabíola Vicensoni, de toda a nossa equipe, deu a essa série, expressa talvez as duas palavras com as quais eu queria que a senhora me dissesse se há uma forma mais tranquila, mais fácil de lidar numa situação dessas. O nome da série é Luto e Luta. Começamos pelo luto. Famílias que perderam mães, filhas, pessoas muito próximas. Como lidar com esse luto e, ao mesmo tempo, lutar por justiça. E, em alguns casos, essa luta, a gente mostrou na reportagem, por vítimas que permaneceram vivas, né? Como é que a gente consegue buscar forças no momento desses para o luto e para a luta, doutora? Obrigado por participar com a gente. Olá, boa tarde. Realmente o nome é bem interessante, né? Porque envolve tanto a luta pela vida, quanto o processo de elaboração de luto das famílias que perdem um ente querido. Infelizmente, a violência doméstica, ela está mesmo muito presente na nossa sociedade e ela é muito mais comum do que a gente imagina. E ela afeta diretamente a família como um todo, não só aquela pessoa que está sofrendo a violência. E quando alguém da família vem a perder a vida por conta dessa situação, é um desafio para todos que ficam, né, conseguirem, ao mesmo tempo, juntar forças para cobrar que a justiça seja feita e também fazer um apoio mútuo em família para que esse luto possa ser elaborado. Numa situação como essa, é difícil para a pessoa retomar a vida depois que, de repente, as marcas físicas deixam de existir, a pessoa está curada, e para a própria família, né? É difícil entender que você perdeu aquela pessoa do seu convívio, doutora, por uma violência praticada por alguém que um dia jurou amor por essa pessoa. Como é que a gente lida com isso na cabeça da gente? Exatamente, é realmente uma situação que impacta bastante no nosso emocional. Por isso que, né, sempre que eu trabalho isso com os meus alunos, né, lá da PUC, a gente fala sobre a importância do acompanhamento psicológico. Então, todas as pessoas que passam por uma situação de violência precisam do acompanhamento. Às vezes a gente foca o atendimento apenas naquela pessoa que foi vítima da violência, mas a gente esquece que as crianças que estão expostas à violência, os adolescentes que estão vendo ali a situação, também precisam de um acompanhamento. Então, é com isso que a gente lida quando estamos lidando com situação de violência e atendimento psicológico. É com apoio emocional a essas vítimas. Muito obrigado à psicóloga Ana Priscila Cristiano, que participou com a gente ao vivo. Muito obrigado, tá, doutora, por nos ajudar a entender um pouquinho de como lidar com situações tão extremas como essas aí. Obrigado pela sua participação com a gente.